Matheus, olha só, como eu já falei aqui Aí, diversas vezes, 2019 você tá assim, flamenguista é cara. assim. Se fui pobre, eu não me lembro. Essa que é a verdade. Então, vou reclamar de Royerson Lucas, pô. Ayrton Lucas quase entregou o jogo ontem, inclusive, de novo, ele né? deixou o cara impedido. Foi sim. Sabe que na versão da Copa Comebol teve um time que ganhou a Copa Comebol com o time reserva metendo 6 no Peñarol na final, eliminando Corinthians e Grêmio na trajetória, né? Qual? Duas explanações, vou contar aqui. Duas explanações, as duas sobre o mesmo clube. Não, quando fala sobre a história do futebol, Mas né? eu vou contar aqui. Primeiro, boa tarde. Boa Né? tarde. David, Boa tarde. Matheus, Birner. Né? Um abraço a todos. Abraço a todos. E a gente tava aqui fora do ar, eu vou revelar. O Birner dizendo que hoje não se importa muito com futebol, não liga Não, muito. eu importo futebol, não torço muito. Mas ele é frio, o cara é frio. se Mas liga. aí ele já começa em 3 minutos, já dá 2 entradas ali. Eu falei alguma mentira? Não, você falou verdades, mas coincidentemente... Não fui eu que sobre o puxei os mesmo assuntos. time. Não fui eu que puxei os Não, assuntos. porque a gente tá aqui muito pra falar de futebol internacional, futebol O sul-americano. Matheus e o David Jones abriram pra Já falar da vamos Sul-Americana. aqui. Eu só fiz uma pergunta. é isso. Se eu tivesse falado, eu não teria feito. ESPN querida do nosso coração, nosso grande time é ela a mesma. ESPN, 166 jogos, 160 jogos, Isso. com pacote, Sul-Americana, Libertadores... 79 Libertadores, 81 Sul-Americana. E qual que é o clube que tem mais títulos internacionais oficiais nesse país, Birner? Deixa eu ver se a minha... Peraí. Mas É o São pô, Paulo? Não vai me decepcionar, São não vai me Paulo? decepcionar. É o São Paulo? Ainda é. Impressionante. Poxa vida. Flamengo e Palmeiras há 10 Eu anos. fiz muita força pra lembrar, ganhando tá? Foi difícil lembrar. tudo. Então é que hoje o tema é futebol sul-americano. Né? Você que foi forjado. Você não na vai Libertadores. somar títulos das outras equipes pra comparar, né? Pegar Não, duas e somar com uma. Não. Se somar, empata, né? Depende de quais. Tá. Não, isso que não dá pra contar Ramon de Carranza, Tereza Esquece. Herrera, né? A gente vai contar aqui as competições internacionais Só da pra dar natação. graças, pra dar Só pra dar graça. graça, graça. Você sabe qual é o maior freguês do São Paulo Internacional, né? Qual? Real Madrid. Aí. Pois é. E qual é o maior freguês de São Paulo nacionalmente? Nacionalmente? O maior freguês nacional, Flamengo. E o Cruzeiro, Ele vai falar né? do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas o Cruzeiro já tirou o São Paulo de Libertadores. Já tirou o São Paulo de Libertadores. O Flamengo é um barato, cara, porque o Flamengo, assim, você pega o Flamengo contra qualquer time do Atleticano, né? mundo, o único time que tem uma vantagem, número de vitórias em retrospecto do Flamengo superior a 10 vitórias é o São Paulo. É impressionante. E mesmo nessa época do Flamengo, o Flamengo de Jorge Jesus não venceu o São Paulo. Não, É o único empatou time os dois. que empatou os dois. Sim, o Flamengo tem Inexplicável. historicamente uma dificuldade com o São Paulo que é dessas coisas assim que são meio que incompreensíveis. Times bons do São Paulo contra Não, e times ganhou ruins a do Copa do Flamengo. Brasil, né? Agora, Então, recentemente, é. tava com o Flamengo verdade. rico. Supercopa dos anos 90. Você pegar as maiores goleadas, São Paulo deu de 7, 6, assim. Eu lembro que já há muitos anos, né, em 2009, né, quando o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, que o negócio era que naquela época o São Paulo era simplesmente imbatível, pô. Era um negócio inacreditável. Eu lembro que a gente ganhou do Santos, que era um Santos bom também na época, e tava lá em cima já, não sei o quê, e aí ia ter o jogo contra o São Paulo. E a gente ganha de 1-0, não lembro gol de quem. Ibson, foi o Ibson? Talvez não lembro, mas eu sei que a gente ganha e era um bagulho inacreditável, pô. E aí foi que tirou o tetra de São Paulo, foi esse negócio aí. Mas realmente, historicamente... Esse gol do Ibson 1x0 no Maracanã foi o ano que o São Paulo foi campeão e Eu não tenho memória pra jogos isso. invicto, o São Paulo perdeu a investidade no Maracanã. Foi 2007, talvez, que o Flamengo Que foi pra Libertadores. Foi pra Libertadores. Isso. O Flamengo foi campeão. É. Que loucura. Pois é. Eu E tenho aí, uma boa memória com o São Paulo, cara. boa. Você tem. Ótima memória. Você tem. Assim, tem uma que pra mim, assim, ela talvez uma das minha infância foi a grande, assim, porque eu tava torcendo muito São Paulo contra o Cruzeiro na Libertadores, e foi quando o Cruzeiro eliminou e foi pra final. E o Cruzeiro vai e perde a final. E 2 dias depois tinha Atlético e São Paulo. E todos os atleticanos com a faixa de tricampeão da Libertadores do Cruzeiro, né? E o Atlético ganhou com 2 gols do Tardelli, inclusive esse jogo, 2009. E aí, cara, tipo assim, essa cidade tava um bagulho surreal, assim. E o São Paulo que sempre ganhava do Cruzeiro. Então foi uma parada até... A sua família é de atleticanos? Toda. Eu acho que você perdeu a simpatia de alguns porque eles viram 77 a final. Viram. Em Mas fevereiro de o Galo leva 78 vantagem aí. sobre o São Paulo na Não, história. Atlético sempre dificulta. Então, o São Paulo ultrapassou o Galo, aí o São Paulo nunca venceu o Hulk. É, o São nunca venceu Paulo o é Hulk, freguês do Hulk. Nunca Você fala assim, o São Paulo é freguês do Galo? Não dá pra chegar nesse nível. Você vai falar como os últimos anos, que é os anos do Então, Hulk. com o Hulk, o São Paulo só venceu uma vez que ele não estava em campo, no ano passado, e o Galo voltou a ter domínio no retrospecto, né, contra Acho o... melhor a gente falar de outros assuntos, senão os haters vão Não, eu agregar tenho ele umas de... coisas pra perguntar de São Paulo pra vocês, mas vamos Pode- depois, que eu queria... Porque ontem eu levantei uma Vocês questão mandam. aqui, na questão da Libertadores, que assim,
Eu acho que por mais que assim, o São Paulo foi tricampeão Libertadores há muito tempo, a gente já ganhou vários títulos, mas é óbvio que a gente sabe que os maiores campeões não é a gente, são os argentinos e tal, né? Questão de tempo. Sim, sim. Mas o que eu penso é que assim, como eles dão valor pra essa competição há muito mais tempo do que a gente, É verdade. tipo, décadas mais, eu sempre vi, e eu acho que isso tá mudando, eu acho que, obviamente, Flamengo e Palmeiras nesse âmbito, que nós brasileiros estamos aprendendo a jogar melhor esse campeonato, mas tá de alguns anos pra cá. Tipo assim, de que 1-0 fora de casa é a porra pra você comemorar a semana inteira que você conseguiu fazer, porque qualquer jogo é difícil pra caralho, que a arbitragem vai aceitar a catimba dos caras infinito. Eu lembro ano passado, quando o Flamengo ganhou do Racing no Maracanã, de 1-0 só. Jogo difícil pra caralho. E, porra, a vitória foi muito comemorada, tá ligado? Mesmo o 1-0. Tava sofrendo 1-0 no finalzinho. Defesa no final salvou o Flamengo. Porque né? a gente acha, né, aqui que a gente é muito melhor, tecnicamente falando, que os times da América do Sul. Porque tem muito mais dinheiro. Nesse coisa e momento, tal. sim. Nesse momento. Mas a gente vendo os caras. Como que a disparidade técnica da gente, a gente não vê essa disparidade toda que a gente enfrenta, principalmente os argentinos. Mas né, antigamente era diferente. Porque, só falar uma coisa, a ESPN vai transmitir 79 jogos da Sul-Americana, 79 da Libertadores e, obviamente, mais as finais. Sim. Né, que dão 60 jogos. E terão brasileiros. Então Oi? pode preparar. Já tem brasileiro. Tá Certamente. passando no Cruzeiro, hein? Tá Certamente. Cruzeiro na final. Eu acho assim... Cruzeiro na Libertadores final. Primeiro, antigamente não se dava muito valor aqui. Segunda questão, a gente tá falando do Brasil, um país muito grande. Quando a gente for pegar lá atrás da Libertadores, anos 60, os estaduais eram mais importantes, porque a gente mal conseguia organizar campeonatos nacionais por questões de transporte, logística, por causa das dimensões do país. Tanto que as grandezas dos clubes aqui são construídas nos campeonatos estaduais. E quando passa a ter um campeonato brasileiro de pontos corridos, ele está modificando e ele mudará as grandezas do futebol brasileiro. Daqui a 25, 50 anos, os times que eram grandes serão grandes e haverá os gigantes, que estão sendo definidos no campeonato de pontos corridos, porque os grandes estão se enfrentando. Mas tem a segunda questão. Hoje, a Conmebol tem arbitragens realmente honestas. Elas podem errar, elas podem ter ali seus problemas às vezes, mas não dá para comparar com o que acontecia antigamente. Terceira questão, acabou o passe. E aí os jogadores podem se transferir, a questão econômica pesa muito mais hoje em dia, e isso tem muito mais a ver com a economia brasileira, que o Paraguai não vai competir, o Uruguai nunca mais vai competir, um país de 3 milhões e poucas pessoas. A Argentina também não vai conseguir competir, a não ser que o Brasil tenha certos problemas econômicos. E aí você consegue ter também os melhores jogadores num futebol mais honesto, onde não é preciso mais policiais protegendo quem cobra escanteio com escudos, onde não se joga ácido no vestiário. E tudo isso vai levando a decisão para dentro do campo. E aí é o que você falou. Passaram a ter mais interesse aqui as equipes brasileiras. Isso começou em 92... né, que modifica a história do futebol brasileiro, né, quando o São Paulo ganha contra o Seleção Quem Santana. ganha? Em 92? 92. Pra quem não sabe, aquela Libertadores foi só pra transmitida lembrar. pela TV Gazeta, né, em parceria com A Globo não quis, Rede OM Gazeta. OM Gazeta? Galvão Bueno narrando. Ah, maneiro. Porque ninguém ligava. Aí deu uma baita audiência, parou tudo, né, assim, pra assistir. E no ano seguinte, a Globo pagou pra levar o futebol pra lá de novo, a Libertadores, e recontratou o Galvão. Então ali mudou, ali passou a ter interesse o Brasil na Libertadores. E aí tem a coisa da maneira de jogar, porque a nossa arbitragem aqui, ela é cheia de coisinhas. Aqui tudo é pênalti, tudo é falta, tá mudando também, tá? E o sul-americano, o argentino, o uruguaio, tá acostumado com um jogo mais brigado, um jogo mais, como eles falam, peleado. E o brasileiro sofre com isso, às vezes. Sim. Quando se adapta, e tem acontecido isso, aí eu acho que vai ficar difícil pra eles, só casualmente, uma equipe brasileira vai perder a Libertadores. Porque assim, a gente vê isso, e aí a gente vê isso na Libertadores inteira, porque... E eu entendo que seja confuso pro jogador brasileiro também, porque a arbitragem que a gente tem no nosso campeonato brasileiro é completamente diferente da Conmebol. E eu não sei o quanto ser orientado pros jogadores, né? Devia ser uma coisa, tipo assim, cara, entende que aqui... as entradas duras, não sei o que e tal, vai ser outra coisa. Não vai, qualquer queda vai ser falta, não vai acontecer. Porque eu já vi isso em Libertadores, tipo, o jogador brasileiro cavar aquela falta que ele tá acostumado a darem aqui no Brasil, Exato. perde a bola, o cara tá lá e não tem falta, Exato. teve nada, sabe? Então a gente, é um negócio que tem que ser orientado pro E a time própria também. irritação do jogador brasileiro com isso, o tempo de acréscimos, como usar, como fazer cera, porque eu sei que muita gente reclama da cera, e eu também não gosto. Mas se ela pertence ao jogo da Sul-Americana, você tem que usá-la. Você entra em campo pra ganhar, você não entra em campo pra mudar o mundo, né? Então, você tem que se adaptar às condições de jogo. Então, você pega, por exemplo, assim, o Rafinha. Rafinha, jogando no Bayern de Munique, cara, abria a boca.
quietinho. Tá no Santos, o Fernandinho, jogando no City, de boa. Chegou aqui no Atlético Paranaense, o Rafinha chegou no Flamengo, depois no São Paulo. São outros jogadores. Porque se adaptaram às circunstâncias. Exatamente porque se adaptaram, viraram grandes jogadores também, atuando fora do país. O jogador brasileiro, ele precisa entender que o mundo não vai se adaptar a ele. Ele tem que se adaptar para ganhar o jogo. O Flamengo, ano passado, ganhou a Libertadores, só que sofreu muito mais do que precisava, olhando Com tecnicamente certeza. a equipe. Né? No brasileiro, o Flamengo... Pô, quase não passa na fase de grupos, pô. Você E não é lembra? só brasileiro, vou falar coisa polêmica aqui. Você olha o Arrascaeta, ano passado, disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não foi o melhor da Libertadores. Não. Foi o Rossi. Porque o Arrascaeta não conseguiu jogar no estilo de jogo da Libertadores no mesmo nível que ele jogou no Brasileiro. E ninguém discute tecnicamente o Arrascaeta. Ele é um extra classe. Aqui dentro do âmbito sul-americano. É um jogador muito acima da média. Porque não são só os brasileiros. É como se joga no Brasil.